Essa é a lição 5, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela faz parte de uma série de lições doutrinárias que nós estamos passando através do recurso da mídia. Como eu tenho dito das vezes anteriores, nosso público-alvo é principalmente os membros da nossa igreja, da Igreja Batista do Parque São Basílio, a sua diretoria, e essas palavras são sempre ditas no afã de explicar que não temos a intenção de polemizar com ninguém ou desrespeitar a crença de quem quer que seja. É claro que ninguém está proibido de ouvir, né, e nos acompanhar no que nós estamos aqui colocando, mas que fique isso dito com muito cuidado e muito carinho, para que não haja, de repente, más interpretações ou segundas intenções, ou se acha que temos segundas intenções no que estamos falando. Deus como Pai e como Espírito Santo são vistos na pessoa de Jesus. Assim como o ser humano pode ser a imagem de Deus, conforme está escrito lá em 2 Coríntios 11:7, que diz: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, conforme está escrito em Colossenses 1:15, onde nós podemos ler sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ainda mais, ele é a expressão exata do ser de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, diz o escritor aos Hebreus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A pergunta 9. Quais são as outras passagens bíblicas que nós podemos usar para mostrar que Jesus Cristo é Deus? Inicialmente, leiamos o Salmo 89, versos 6 e 7. Depois leiamos Isaías, capítulo 46, versículos 3 a 5. O que é que nós temos escrito nesses dois textos? No Salmo 89, versos 6 e 7, nós temos escrito assim: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelhar-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Em Isaías 46, verso 3 a 5, nós lemos: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem eu tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando vocês tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Ou seja, diante desses dois textos, nós só temos uma conclusão: Deus não pode ser comparado com ninguém. Só que vamos mostrar como Jesus Cristo, no entanto, se compara e é comparado a Deus. Sem problema nenhum, ele pode ser isso, ele pode fazer isso, porque ele é Deus, com o Pai, existindo como Deus, como um filho. Vamos fazer a primeira comparação? Leamos Isaías 45, 21. O que é que nós temos neste texto? Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto, quem o declarou desde o passado distante. Não fui eu o Senhor? E não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Temos nesse texto, então, Deus Yahvé, assim é que Deus é chamado no Antigo Testamento, de Jeová ou de Yahvé. Temos Deus falando que não há outro Deus além dele, que não há outro Salvador além dele. Mas quando nós vamos para Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12, e João 5:20, o que vamos ter declarado nesses versículos? Em Atos 4, 11 e 12, nós temos o apóstolo Pedro dizendo sobre Jesus isto: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então temos nesse texto Jesus Cristo sendo considerado como o único nome pelo qual devamos ser salvos. Mas lá em Isaías nós lemos que Deus diz: não há outro Salvador além de mim.
Lá no texto de 1 João, capítulo 5, verso 20, nós temos isto sobre Jesus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas em Isaías nós lemos que Deus disse, não há outro Deus além de mim. Mas temos a comparação 2 também, que é muito importante. Leamos Isaías 45, 22 e 23 e encontramos esta declaração neste belo texto do Antigo Testamento. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, desde os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Quem disse isto? Deus, o Eterno, Deus Yahvé. Foi ele quem disse isso. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Agora, se nós formos a Filipenses capítulo 2 e lermos os versículos 10 e 11, o que é que vamos ler lá? Vamos ler Paulo falando sobre Jesus e dizendo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, Paulo afirma isso, que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus e que toda língua confessará ou jurará, que é a mesma coisa, porque ele, Jesus, é o Senhor. Mas lá em Isaías está Deus como eterno dizendo que diante de mim, Deus diz, é que todo joelho se dobrará. Junto a mim é que toda língua jurará. Então, se o nome de Jesus fará nos dobrar nos joelhos, é porque ele é Deus. Mas há a comparação 3. Leamos o Salmo 27, verso 1 e o Salmo 42, 8. O que lemos nesses textos? No Salmo 27, 1, nós podemos ler assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? No Salmo 42, no versículo 8, nós lemos que conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, para o salmista, o Senhor, o Deus eterno, o Deus Yahvé, é a fortaleza da sua vida. Ele diz que ele é o Deus da sua vida. E aí a gente vai até João capítulo 14, verso 6, e encontramos Jesus dizendo que eu sou a vida. O que está escrito então nesse texto? Está escrito que Jesus Cristo se considerou como sendo a própria vida. Mas ainda temos a comparação 4. Leamos o amado versículo 1 do Salmo 23. E o que vamos ter nele? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista disse que Deus Jeová, o Deus Yahvé, é o meu pastor. Foi isso que ele disse. E aí nós vamos para João capítulo 10, versículo 11, e depois Hebreus capítulo 13, versículo 20. E o que é que vamos encontrar? Em João 10, 11, temos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o que é que nós temos em Hebreus capítulo 13, versículo 20? Nós temos o autor da epístola dizendo sobre Jesus, o Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. No Antigo Testamento, Deus Yahvé, o Eterno, então, é chamado de pastor. O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, e é chamado de o grande pastor das ovelhas. Não esqueçamos que Deus disse que ninguém pode se comparar a ele, mas Jesus pode. Mas há comparação sim. Quando lemos o Salmo 42, verso 9, nós encontramos, direi a Deus, tu és minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Qual declaração é feita nesse texto? Nós temos o salmista declarando Deus como sendo a minha rocha. Mas se formos à primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 2, nos versos 5 a 8, vamos ler o autor dessa epístola falando sobre Jesus isto. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, continua Pedro, esta pedra é preciosa.
Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e na rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. O que é que nós temos neste trecho? Temos Pedro claramente referindo-se a Jesus e o chamando de pedra de tropeço e rocha que faz cair. Mas Deus é quem é chamado de rocha pelo salmista. Nós temos ainda a comparação 6. Olha, se lermos João capítulo 10, verso 28, nós vamos encontrar Jesus falando sobre si mesmo e dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então o que temos aqui? Temos Jesus dizendo que ninguém pode tirar as suas ovelhas da sua mão. Aí a gente vai para João capítulo 10, versos 29 e 30, e vamos ler isso. Jesus disse também: meu Pai que as deu, as ovelhas, para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Mas ele explica por quê. Eu e o Pai somos um. O que é que nós temos aqui? Temos que, ao mesmo tempo em que ele, Jesus, diz que ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar as suas ovelhas da sua mão, ele diz também que elas não podem ser tiradas, não podem ser arrancadas da mão do Pai. Mas para não deixar dúvidas acerca da sua identidade com Deus, que a sua mão é a mesma mão de Deus, ele então diz no versículo 30, eu e o Pai somos um. Mas ainda podemos ter a comparação de número 7. Leamos o que está em Mateus capítulo 16, verso 18, depois Romanos 16, 16 e 1 Coríntios 11, 16. O que temos em Mateus 16, 18? Nós temos isso. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que temos em Romanos 16, 16? Temos esta orientação e declaração de Paulo. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. E agora temos Paulo escrevendo a 1 Coríntios 11, 16. Em 1 Coríntios 11, 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então vejamos. Jesus chama a igreja que ele organizou de a minha igreja. Paulo se referiu às igrejas de Jesus chamando-as de igreja de Cristo. Mas também as chama de igrejas de Deus. Para reforçar, é bom lembrar Atos 20, 28, que nos traz Paulo dizendo o seguinte aos presbíteros da igreja em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então Jesus edifica a igreja que ele chama de minha igreja. Paulo chama as igrejas cristãs de igrejas de Cristo e também de igrejas de Deus. E afirma que essas igrejas de Deus, Deus as comprou com o seu próprio sangue. Mas o sangue não é de Cristo? Sim, é. Mas este sangue também é o sangue de Deus. Eu e o Pai somos um, Jesus disse.